consegue fazer uma leitura para 2026? O que vai acontecer? Não consigo dizer. Não consigo dizer, Como mas... você vê a aprovação do governo Lula hoje? Eu acho que o governo Lula fez uma reviravolta agora com o caso do IOF, né? Quer dizer, o governo estava emparedado por um congresso chantagista que avançou sobre o orçamento público na forma das emendas PIX, né? Ou seja, o governo não tem muita margem de execução do orçamento, porque o Congresso avançou sobre esse orçamento, ele sequestrou esse orçamento para si e ele executa esse orçamento sem transparência. As pessoas não sabem onde essas verbas estão sendo aplicadas, porque eles não são transparentes. Eles não exercitam a transparência. Então, nessa... Isso ia ser quebrado, não ia? Uma das propostas é que ia ter transparência sobre esse... Não, quem está cobrando a transparência é outro poder da República, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, porque nós vivemos numa república em que há uma tripartição dos poderes para que haja um equilíbrio. O poder executivo, que como o nome diz, deveria executar o orçamento, o poder legislativo, que tem a função de legislar e fiscalizar o executivo, e o poder judiciário, que deve fazer justiça, que é o que está encarregado de fazer justiça. Seria neutralidade para igualar os poderes, né? Ele não teria muito que participar, seria mais o equilíbrio de balanças. O equilíbrio de poderes é esse. Desde que o legislativo cumprisse a função. Porque eu vou usar uma metáfora, eu já usei algumas vezes, mas vou usar aqui para ficar melhor explicado para os ouvintes. Boa. O dinheiro dos nossos impostos, todos pagamos impostos nesse país, exceto os super ricos, que pagam o mesmo imposto que os mendigos pagam. Então, quando um pedinte de rua recebe a sua esmola, e entra no supermercado e compra um pacote de arroz, um pacote de macarrão, uma caixa de leite, ele está pagando por esses produtos o mesmo que um super rico paga. De impostos. Porque no Brasil a tributação ela é regressiva e não progressiva. Ela é sobre o consumo e não sobre a renda. Então quem paga, quem carrega o país nas costas somos nós, os trabalhadores, e mesmo as pessoas que estão naquilo que o marxismo chama de lumpesinato. As pessoas que não têm trabalho, as pessoas que vivem esse excedente que de pedintes. Então, nós somos um país de injustiça tributária. Esses recursos todos vão compor aquilo que a gente chama de cofres públicos. Ou seja, todo o nosso dinheiro deve ser executado num conjunto de políticas para o nosso bem-estar, que vai desde a construção de estradas para os carros, de ferrovias para trens, até hospitais públicos que possam nos atender nas diversas especialidades, do trauma ao câncer. Deveria ser investido em escolas de excelência para os nossos filhos, deveria ser utilizado na segurança pública. Então, quem executa isso é o Poder Executivo através das políticas públicas dos seus ministérios e secretarias. O papel do legislativo é fiscalizar o uso desses recursos. Então a metáfora é, o cofre está com o executivo, mas o segredo para abrir o cofre está com o legislativo. Porque isso levaria o legislativo a fiscalizar o executivo na aplicação desses recursos. Isso geraria uma transparência. O que acontece no Brasil é um presidencialismo de coalizão. O presidente, para executar políticas públicas, precisa de maioria no Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje é formado de grandes empresários. De cada 5 deputados, 4 pertencem à classe dominante. São grandes empresários, são barões do agronegócio ou financiados por eles. Você acredita que o presidente está de mãos atadas nesse momento? O presidente estava de mãos atadas. Na verdade, ele está de mãos atadas. Só para a gente entender. A gente está de mãos atadas. E aí, o que acontece é que o Hugo Motta fez um acordo com Fernando Haddad, porque o Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara com o apoio da bancada do PT, que é uma das maiores bancadas. Então, acreditava-se que o Hugo Motta iria honrar esse acordo, de que ele iria aprovar a política fiscal tributária proposta pelo governo Lula
para garantir as políticas sociais e, ao mesmo tempo, criar uma justiça tributária no país e equilibrar as contas públicas. Hugo Mota acertou isso com Haddad e depois traiu deliberadamente o governo ao fazer um jantar com os super ricos, um jantar tendo João Dória como anfitrião, e decidiu que ia derrubar o decreto do presidente. Então, é um traidor do presidente, um inimigo dos trabalhadores, alguém que está lá para defender os interesses dos super ricos, porque é injusto que nesse país um mendigo pague impostos e um dono de jatinho não pague, de jatinho particular não paga imposto. Não paga imposto pelo seu iate, não paga imposto por transferência de herança, não paga imposto por lucros exorbitantes, por aplicações em fundos, por promover o mercado financeiro predatório e improdutivo. E você acha que o Lula e o Haddad não podem fazer nada? Não podem fazer nada, eles foram traídos. A única coisa que eles puderam fazer, e que nem foram eles que fizeram, quem fez fomos nós. Eu fico me perguntando. Nós decidimos reagir. Então, ontem o Jornal Nacional, por exemplo, gastou uma edição inteira. O Jornal Nacional gastou uma edição inteira para defender os pobres coitados do Congresso Nacional. O Jornal Nacional, que vive de produzir a antipolítica, de despolitizar o cidadão, de transformar o cidadão brasileiro numa espécie de Homer Simpson, um idiota. Ontem o Jornal Nacional dedicou sua edição a defender o Congresso Nacional, que estava sendo atacado por memes e vídeos de inteligência artificial. Olha que curioso. Ou seja, a reação veio das pessoas. A classe média está acordando para o óbvio. Ela não é rica. Ela não é rica. Ela comprou um carro à prestação. Ela tem um filho numa escola cara que ela paga. Ela pode até mirar os ricos como modelo, mas ela não é um super rico. Mas você acha que depende do despertar dessa classe média? Totalmente. É mesmo? Totalmente. Eu acho que a classe média não tem poder nenhum nessa hora, assim. Não, a classe média tem todo... A classe média é ambígua, porque parte da classe média é fascista, né? Tem inclinações fascistas justamente porque ela pretende... Ela pretende o estilo de vida dos ricos, e ela tem horror à pobreza, ela tem medo da pobreza, então ela está nesse lugar. Mas tem uma outra parte da classe média que é de onde vem as coisas mais bacanas, os movimentos culturais, os artistas de classe média, todo esse movimento. Tem uma classe média que pensa, uma classe média ilustrada, e essa classe média, ela é influenciadora. Então, dela depende um despertar do andar de baixo, dos mais pobres. Eu fico me perguntando às vezes por que o Lula, né, que é o líder da classe operária, a pessoa que representa os pobres nesse país, porque o Lula nunca mobilizou os trabalhadores. O Lula nunca mobilizou? Por que não mobilizamos os trabalhadores para reivindicar todos esses direitos? Olha, ele precisa de passar alguma coisa, por exemplo, dessa vez que ele não conseguiu, especificamente de um fato igual a esse. Que o Lula entende que precisa disso, o Haddad é o cara que criou tudo isso, e se ele é o líder maior e a classe operária está com ele, é só ele mobilizar, falar, gente, olha aqui, quem tá travando essa merda é essa galera. Mas a classe operária não... Essa galera que tá travando Eu tô replicando um discurso de pessoas da esquerda, da extrema esquerda. Todos eles criticam hoje o governo Lula, pessoas do PCBR, pessoas da UP. Mas a extrema esquerda, ela tá no século XX. Talvez ela esteja, alguma parte da extrema esquerda não tá nem só no século XX, tá no século XIX. Tem muita gente da extrema esquerda que acha que a gente está nas mesmas condições de 1917, da Revolução Russa. A gente mudou. A gente está no mundo transformado, não só pela globalização tardia, mas pelas transformações, pelas mutações dos meios de comunicação, pela a emergência da inteligência artificial e da robótica, pelo triunfo do discurso neoliberal. A ideia de uma classe operária, ela não cabe mais no mundo do empresário de si mesmo, né? Do empresariado de si mesmo, do empreendedorismo. Esse discurso foi o grande triunfo do neoliberalismo sobre as consciências. O motorista de Uber não se acha um trabalhador, ele se acha um empreendedor. Cada influencer que...
ou coloca um conteúdo de comédia, ou faz um arremedo de si mesmo, ou faz qualquer outra coisa na internet, se acha um empreendedor, embora seja um escravo trabalhando para o capitalismo de plataforma. O capitalismo fez uma mutação, ele não é só um capitalismo financeiro, ele é também um capitalismo de plataforma. Existem agora essas superestruturas transnacionais que estão acima dos estados nacionais, que estão transformando a economia do mundo e os corações e as mentes. Não falamos mais para operários e chãos de fábricas. Os chãos de fábricas estão ocupados por robôs. A gente está falando por pessoas que estão quase 16 horas do tempo delas consumindo informação e desinformação nas mídias sociais. Sim. A gente carrega agora uma televisão no bolso. A gente está submetido a um fluxo de informação ininterrupto, 24 horas por dia. Isso significa que a gente está submetido a um fluxo de desinformação. Existe uma nova subjetividade nascendo disso. Existem estruturas cognitivas impactadas por essa desinformação. Não é simples. Não é assim. Eu acho até que Lula usa muito pouco um recurso que ele tem, que é o pronunciamento. Mas também ele não pode banalizar o pronunciamento público. Existe a política, é um jogo. Então você tem que usar todas as suas fichas até... Quando você vê que você vai levar um checkmate, você pode blefar, ou você pode fazer uma virada. Tancar, enfim. Ou você pode, usando a metáfora do tabuleiro, muitas vezes você despreza os peões, você despreza os cavalos, quando na verdade eles são decisivos para o avanço no jogo. Acho que o PT e Lula cometem esse erro porque buscam sempre essa conciliação. O PT está cheio de homens do século XX que também não entenderam ainda o século XXI, entendeu? É um partido ainda comandado por esses homens que leem, se é que leem, os mesmos teóricos que não compreenderam essa transformação, o que é que está em jogo nesse mundo que a gente está vivendo, que não compreende o entrelace entre crise climática, capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, que não compreende as novas subjetividades que nascem disso, né? Enfim, não é tão simples assim. Então, essa reação, ela veio espontânea, ela foi orgânica. E ela aconteceu por uma questão muito simples, uma estrutura simplíssima, que Karl Marx chamou de luta de classes. Que durante muito tempo foi interditado esse debate, falar em luta de classes. Que a gente vive uma luta de classes. Isso sempre foi mascarado, o neoliberalismo buscou mascarar isso, e isso está cada vez mais evidente. E por que está evidente? Porque no mundo inteiro, um grupo cada vez mais reduzido de pessoas está concentrando a riqueza do mundo, enquanto multidões de famintos se deslocam por guerras étnicas, por guerras covardes como o ataque de Israel a Gaza, por exemplo, por tragédias climáticas, por secas extensivas, por ondas de calor, por inundações. As pessoas querem sobreviver. E aí nós temos uma crise migratória, nós temos super ricos e bilionários, e ao mesmo tempo nós temos plataformas enganando pessoas, usando desinformação e mentiras. Nós temos pessoas que poderiam ser mais inteligentes se comportando como burras. Mas você acha que a solução é a gente jogar o jogo desse bloco que tem o poder econômico na mão? Eu acho que o jogo que a gente tem que jogar é esse que a gente está fazendo agora. Sabe, a disputa, a guerra, ela é, antes de tudo, uma guerra narrativa mesmo. Ela é uma disputa de narrativa, é uma disputa da percepção do mundo. Então, esse movimento que foi orgânico, espontâneo, em favor de Lula, ele nasce de um sentimento real que as pessoas estão experimentando. Lula tem feito um governo até melhor do que os governos anteriores. Lula 3 é o melhor governo? Não diria que é o melhor governo, mas em alguns aspectos ele é muito melhor do que os outros governos. Mas, no entanto, a percepção das pessoas não é essa. Então. E por que a percepção das pessoas não é essa? Porque existe um filtro atuando nessa percepção que é a desinformação.